capítulo 14, no verso 22. Nós servimos um Deus do impossível. Aleluia! Aquilo que nós achamos que a gente não consegue, Deus diz para ti, é impossível. E tu também vai conseguir. Amém. Mateus 14, 22. Oh, Senhor. Os que acharam, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! louvado seja o teu nome. Todos acharam? Amém. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, eis que te apresentamos a Tua palavra nesta noite, Pai amado. A Tua palavra nos diz, Pai amado, que todo aquele que crê em Ti fará coisas maiores do que aquelas que Tu fez, Pai amado. Pai, Tu chamaste o Teu servo para andar por sobre as águas, assim como Tu nos chama todos os dias, Pai amado, para fazer o impossível para nós, Pai amado. Pois tudo aquilo que é impossível para nós, para Ti é possível, Pai amado. Homens de pequena fé, Pai amado. Muitas vezes eu vejo que Tu nos olha, Paizinho, e Tu vê em nós homens e mulheres de pequena fé, onde muitas vezes nós nos atemorizamos, Paizinho, por situações que acontecem nas nossas vidas, que fogem das nossas mãos, mas esquecemos, Pai amado, que quando nós entregamos os nossos caminhos a Ti, confiamos em Ti, tudo Tu faz sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos nesta noite, Pai amado, sermos assim como Teu servo, Pai amado, sermos assim como Pedro, que olhando ao longe e olhando firmemente para Ti, fitando os olhos em Ti, possamos fazer o impossível sobre as nossas vidas. Que nós possamos crer que nesta noite, que para Ti nada é impossível, e para aqueles que creem em Ti, poderemos fazer todas as coisas, desde que estejamos na Tua presença. Pai, pela Tua autoridade neste momento, Pai amado, eu repreendo sobre a vida de cada um que está aqui, Paizinho, todo espírito de contrariedade, Pai amado, todo espírito de medo, Pai amado, todo vento contrário, toda onda que esteja batendo sobre o Teu barco, todo vento que esteja tentando virar a Tua embarcação, eu repreendo nesta noite, e eu declaro nesta noite que a salvação vem, mesmo que seja por sobre as águas. E se as águas não puderem Te deter, Tu farás elas abrirem, e nós passaremos em segurança. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E uma forte salva de palmas para Jesus. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade na casa do Pai. Essa passagem ela fala muito forte no meu coração, sobre fazer o impossível, sobre fazer algo que saia da nossa natureza humana. Infelizmente nós vivemos um mundo onde nós vivemos muito no natural, naquilo que nós conseguimos fazer, naquilo que nós achamos que é palpável nas nossas mãos, situações que nós vemos. Esquecemos de viver pela fé, porque a fé
é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a convicção que a gente já recebeu. Aleluia. E eu vejo sobre a vida desse homem. Aqueles homens viram Jesus, um pouco antes de Jesus despedir aquela multidão, de Jesus fazendo um grande milagre, que foi o milagre da multiplicação de pães e peixes. Humanamente impossível. Mas naquele momento, por que a palavra de Deus nos fala que nós devemos voltar a ser como crianças? Porque criança não olha para a dificuldade. A criança não sabe, ela não olha se ela tem perigo ali na frente, se ela vai conseguir. Não, ela pega e faz. Quem é pai, quem é mãe sabe que criança não olha para o perigo. Se tu disser para ela fazer, ela faz. Porque ela vai acreditar no pai. Amém. Ela vai acreditar no pai. Se tu pegar o teu filho e disser, filho, atravessa correndo aquela rua ali, ele vai confiar em ti, ele vai atravessar. Porque ele confia em ti. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que nós deveríamos voltar a ser como criança. Aquele pequeno menino que levou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus nos fala que era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos. Aleluia. Impossível. Nós servimos um Deus impossível. Glória Nós a servimos um Deus que nos tira do lamaçal do pecado. Nós servimos um Deus que faz o impossível. Quem iria olhar para qualquer um de nós hoje que está aqui e dizer de onde nós saímos e aonde Jesus tem nos levado? Aleluia. Porque nós ainda não chegamos. Glória O a nosso Deus. alvo ainda não chegou. Amém. Nós ainda iremos chegar. Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre um homem, Pedro. Pedro, ele tinha tudo para não ser um discípulo de Jesus. Ele era arrogante, ele era prepotente, ele era brigão. Mas Jesus não olhou para aquilo que eu teria enxergado. Jesus olhou para aquilo que ele tinha lá dentro, na sua essência. Glória a Deus. Jesus não olhou para a aparência de Pedro, não olhou para as atitudes de Pedro, assim como Deus não olhou para minhas atitudes e para aquilo que todos falavam de mim, assim como todos falavam de cada um de Glória a vocês. Deus. Aleluia. Mas Deus olhou para aquilo que vocês tinham lá dentro. Amém. Deus olhou aquela pedra preciosa que estava lá no meio do cascalho, no meio do barro, e transformou aquela pequena pedra, aquele pequeno cascalho, numa pedra preciosa. Glória a Deus. Mas para isso, precisa passar pela mão do lapidador. Glória a Deus. Precisa quebrar os cantinhos, precisa bater com martelo, com cinzel, para ir tirando as lasquinhas, para se moldar um diamante. Aleluia. Todos nós somos pedras preciosas na mão do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos aceitar. Aleluia. Amém, Senhor. Pedro era esse homem impulsivo. Naquele momento onde Jesus mandou que os seus discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado, Jesus mandou eles irem, que Jesus iria encontrar com eles. Quando Jesus nos chamou, Ele não disse para nós que nós iríamos morrer no meio do caminho. Alguma vez o pastor, ou seja, quem fosse, um homem de Deus chegou para ti e disse: tu vai começar, mas tu vai tropeçar lá na frente, tu vai cair, tu vai desistir. Não, todos disseram: tu vai conseguir. Amém. Fica firme, continua, vai em frente. E Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem à frente. Só que a palavra aqui nos fala que quando Jesus nos envia, sempre vão haver percalços nas nossas vidas. Vai haver quem se levante, vai haver pedras no teu caminho, vai haver vento, vai haver ondas, vai. Porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Glória a Deus, Senhor. Tendes bom ânimo, confia. Glória a Deus. Quando Jesus mandou eles entrarem no barco, Jesus sabia que eles iriam chegar do outro lado. Amém. Mas aqueles homens estavam lá. Eu creio que quando começou aquela tempestade, muitos disseram: Jesus nos mandou para morrer, por isso que Ele não veio.
Porque eles eram homens, eram falhos. Quando a luta começa nas nossas vidas, muitas vezes nós achamos, não sei mais o que vai ser agora. O que será que vai acontecer comigo agora? Só que nós esquecemos que aquele que prometeu, aquele que fez a promessa na minha e na tua vida, ele é fiel para cumprir. Porque Jesus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te falou que tu vai ser um pregador, creia. Se ele te falou que tu vai ser um pastor, toma posse. Deus, aleluia. É crer. Toma posse daquilo que Jesus falou para ti que tu vai Glória a Deus, ser. Senhor, aleluia. Ele não vai mudar o teu destino na metade do caminho. Amém, é verdade. Quando Jesus disse para aqueles homens pegarem o barco e passarem para o outro lado, porque Jesus tinha um propósito para que eles passassem. Glória a Deus, Senhor. Mas eles olharam para a situação. Muitas vezes a situação te leva a querer parar, te leva a tentar fazer desistir no meio do caminho. E nós sabemos que é assim, nós sabemos que somos homens, somos falhos. Muitas vezes nos dá vontade de parar. Muitas vezes de onde a gente mais espera apoio, é onde a gente menos recebe. É, glória a Deus. Mas fica firme. Jesus disse que tu ia conseguir. Muitas vezes a gente... Eu ouvi muito do meu pastor dizer que as maiores lutas das nossas vidas se levantam dentro da nossa casa. É, verdade. Dentro da nossa família. Onde as maiores lutas se levantam. E é verdade. Aqueles discípulos, eles viviam juntos como uma família. Dividiam o pão, dividiam... Muitas vezes, acho que dividiam até a própria coberta. Porque todos sabem que no deserto à noite é muito frio. É. E eles dormiam todos juntos, se alimentavam juntos, andavam juntos, aprendiam juntos. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus, em todo o tempo, estava provando os seus discípulos. Porque naquele momento, Jesus ainda estava com eles. Mas haveria um tempo que Jesus não iria mais estar junto com eles. Eles teriam que aprender. E nas nossas vidas não é diferente. Nós temos o tempo do aprendizado, nós temos o tempo de andar juntos. Nós temos tempos que Jesus vai colocar pessoas do teu lado para andar junto contigo. Mas vai ter um tempo que tu vai ter que fazer sozinho. Amém, é verdade, Senhor. Vai ter tempo que tu vai ter que caminhar sozinho. Porque a palavra de Deus nos diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, é verdade. Haverá um tempo onde nós teremos que ir sozinhos. Mas a palavra que nos fala que eles estavam no meio do mar, passando pela luta, passando pela tribulação. E eu te digo uma coisa, meu irmão, é no meio da luta, é no meio da tribulação que Jesus se manifesta na tua vida. Glória a Deus, É no meio aleluia. quando tu acha que tu está para perecer, que Deus vai levantar pessoas para estarem do teu lado, te Glória a dizer: Deus, eu vou contigo, aleluia. eu vou contigo, eu estarei contigo. Aleluia. E quando eles estavam no meio do mar, com as ondas açoitando o barco, onde eles achavam que iriam morrer, ao longe eles viram. Se o vento estava forte, as ondas estavam fortes. Eles devem ter visto o vulto somente. Imaginem nós, estamos no meio do mar, e daqui a pouco a gente vê alguém andando no meio do mar. Por maior que seja a nossa fé, nós iríamos ter medo. É, Nós iríamos ter medo, sim. verdade. Se nós passarmos pela rua e vermos algo diferente, nós teremos medo, porque nós somos. É, glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Quando eles viram vir ao longe, Pedro disse para Jesus: Jesus, se realmente és tu, nem Pedro tinha convicção que era Jesus. Se realmente és tu, manda que eu vá até ti. Eu creio que Jesus naquele momento deve ter pensado: tu ainda não aprendeu nada. Deus Pai, Por quantas aleluia. vezes nas nossas Glória a vidas, Deus, Senhor. quando a luta começa a se levantar nas nossas vidas, e a gente começa a nos perguntar: Jesus, será que tu está aqui? Será que eu estou realmente fazendo a coisa certa para ti? E naquele momento, quando Jesus disse para ele: Pedro, vem. Vem, Pedro. Muitos dizem que somente Jesus caminhou sobre as águas. Não, Pedro também caminhou. Porque a fé dele foi tamanha naquele momento que ele caminhou por sobre as É águas. verdade. Mas por que ele conseguiu caminhar, pastor?
Porque ele estava com os olhos fixos em Aleluia. Jesus. Ele não estava olhando para a dificuldade. Ele não estava olhando para quem estava do lado. É. Ele estava olhando para Jesus. E eu te digo nessa noite, meu irmão, se os teus olhos estiverem fixos em Jesus, fixos no propósito, olhando somente para aquilo que Jesus tem na tua vida, tu não vai afundar. Amém. Tu não vai morrer. Tu não vai te afogar. Amém. Porque Jesus é contigo. Glória a Deus. Oh, Deus. Só não para de olhar para Ele. Em nome de Jesus. Não desiste do projeto. Não desiste daquilo que Jesus te propôs. É. Amém. Se é impossível para te seguir a Ele, somente diz: Jesus, me chama que eu vou. Glória a Deus. Entrega teus Aleluia. caminhos para Deus, confia nele, não és tudo Ele vai fazer. Amém. Pedro naquele momento entregou a vida dele, os passos dele É. para Jesus. Glória a Deus. E Jesus disse: vem. E será que nessa noite nós não estamos precisando ouvir? Ou pelo menos abrir os nossos ouvidos para ouvir o chamado de Jesus? Quem sabe Jesus está te chamando para fazer algo que para ti é impossível, seja cantar, seja pregar, seja evangelizar. Ai, pastor, mas eu estou envergonhado, eu tenho vergonha. Pastor, eu não sei cantar. Vai, somente que Jesus que vai te preparar. Glória a Deus. Aleluia. Como a irmã falou, Oh, Deus Pai. ela não se achava capaz, mas ela foi e fez. Amém. Quando eu vim para cá, eu não era capaz de ser pastor, mas Jesus foi me preparando a cada dia. Glória a Deus, Senhor. Primeira vez que eu fui lá no culto, lá com o irmão Junei, e eu falei para a irmã: Deus quer te usar no louvor. Glória a E ela Deus. disse: pastor, mas eu nunca cantei. Eu digo: abre a tua boca que Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus Deus. usa tremendamente a vida dela. É. Então não te envergonha, não te envergonha, simplesmente segue. Se Jesus está dizendo vem, é porque Ele vai te preparar. Meu Porque Deus. Jesus não escolhe os capacitados, É. mas Ele capacita os seus Amém. escolhidos. Amém. E se tu é um escolhido de Deus, simplesmente creia. Glória a Deus. Oh. Simplesmente creia que Ele pode fazer. Amém, Senhor, é verdade. Por muitas vezes na minha vida, eu achava que todo mundo pregava melhor que eu. Eu achava, qualquer um que vinha aqui, eu dizia: prega no meu lugar hoje. Prega para mim. Eu tentava fugir do meu chamado. Eu tentava fugir. Porque eu perguntava para Jesus: Jesus, foi realmente tu que me trouxe para cá? Me mostra que... E Jesus me dava provas. Jesus nos mantinha. Jesus disse que vocês nunca vão ter falta de nada. Eu vou suprir Aleluia. tudo. Glória a Deus. Em todos esses anos, nunca nos faltou Amém. nada. Jesus Glória a supriu Deus. e superabundou Em sobre a nome de nossa Jesus, vida. Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Mas eu achava que todos eram melhores do que eu. Até um dia que Jesus usou uma pessoa de dentro da igreja. Oh, glória a Hoje ele não Deus. está mais conosco. Oh, Deus Pai, em nome de E um dia ele olhou e disse assim: tu tens certeza do teu chamado? Oh, glória a Eu Deus. não te vejo como um pastor. Eu não te vejo com atitudes de um pastor. E aquilo me doeu, irmãos. Me doeu muito. E eu posso dizer para vocês, foi perto do final do ano, eu passei a virada do ano chorando. Mas existem lutas que surgem nas nossas vidas, que não é para a nossa morte, mas é para nos apontar. Glória a Deus. Existem Aleluia. situações que se levantam na tua vida, que é para te mostrar o propósito de Glória a Deus, Deus. para confirmar o propósito na tua vida. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus falou comigo durante a noite. Deus falou: eu não te chamei para ser uma cópia Oh, glória a Deus. de ninguém. Eu te chamei pelo que tu és. Eu te chamei Aleluia. pelo que tu és. Eu te chamei para fazer a diferença Amém, da Senhor. minha maneira e não da maneira que eu vejo os outros. Glória a Deus, Senhor. Então não te preocupa se tu não sabe cantar, se tu não sabe pregar. Somente faça, somente tenha ousadia, somente tenha a coragem que Pedro teve de descer naquele barco e colocar o pé por sobre as Glória a águas Deus, Senhor. e caminhar por sobre as águas. Amém, Senhor, é verdade, Senhor. Se Jesus disse que tu vai chegar do outro lado, tu vai chegar. Tu Aleluia. vai chegar. Só não tira os olhos É, dele. amém, Senhor. Glória a Não Deus. tira os olhos do foco, não tira os olhos da cruz.
Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro começou a caminhar. E começou a ir. Mas a palavra que nos fala. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o forte vento, teve medo. Glória a Deus, Pai. Chamado da medo. O propósito de Deus dá medo nas nossas vidas. Porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado na tua vida, todas as circunstâncias vão tentar te parar, vão tentar ir contra ti, vão tentar te fazer tu olhar para ti mesmo. Eu creio que quando Pedro começou a andar, ele começou a olhar para a situação ao redor. Ou muitas vezes, eu até creio que ele pode ter olhado para trás, onde os outros discípulos, os outros 11 discípulos, ainda estavam no barco. Eu creio que aqueles 11 discípulos disseram para Pedro: Pedro, não vai. Pedro, volta. Quantas vezes as pessoas já olharam para ti e disseram: volta, para, não vai. Não é por aí. Desiste, tu não tem chamado, tu não sabe cantar, tu não sabe pregar, tu não sabe o que tu está fazendo. Mas naquele momento, eu creio que Pedro pode ter dado ouvidos. Se nós olharmos lá na passagem da filha de Jairo, Jesus fala para Jairo: Jairo, apenas creia. Aleluia. Apenas creia. Glória a Deus, Senhor. Eu creio que naquele momento Jesus deve ter dito para Pedro: Pedro, somente olha para mim. Glória a Mas Deus. Pedro quis olhar para trás. Não olha para trás na tua vida, meu irmão. Não olha para trás, olha para frente, olha para o foco. Glória a Deus, Senhor. Se tu começar a olhar para trás, tu vai ver erros, tu vai ver defeitos, tu vai ver circunstâncias que vão tentar te fazer desistir. É verdade. Deus. Mas Pedro teve o principal: humildade. Amém, Senhor, é verdade. Humildade, meus irmãos. Aquele que se humilha, este será exaltado. Mas aquele que se exalta, este será humilhado. Pedro, quando começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas que estavam fortes, a palavra de Deus nos fala que ele começou a afundar. E eu imagino assim, Pedro afundando, quando ele estava lá embaixo das águas já, ele deve ter olhado para cima, deve ter visto, enxergado os pés de Cristo. E eu creio que deveria estar resplandecendo, porque Jesus era a luz por onde ele andava. E naquele momento que Pedro estava afundando, ele clamou a Cristo. Ele clamou a Jesus. Lá no livro de Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda não conheces. Naquele momento que Pedro afundou, ele clamou a Jesus, e Jesus lançou a mão e segurou a Pedro. Glória a Deus. Quem sabe o que tu precisas hoje é entender que se está difícil, somente diz para Ele, clama a Ele, pede para Ele. Ele vai te estender a mão, Ele vai te estender e dizer: eu estou contigo, eu estou contigo. Glória a Deus, Pai. Não importa a situação que tu esteja vivendo. Às vezes com os nossos olhos nós não conseguimos enxergar além das ondas, além da situação que a gente está vivendo. Mas para de olhar para cá. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. O salmista Davi já dizia: eu levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a Deus. Se de um lado tiver um abismo, do outro lado tiver uma montanha à tua frente, Jesus. não olha para o abismo, não Glória olha a para a Deus, montanha. Senhor. Não olha para o mar que está lá. Amém. Somente olha para Jesus, olha para o alto. Porque é de lá que vai vir o socorro. É de Jesus que morreu por ti. É de Jesus que disse para ti: passa para o outro lado, que eu vou te enfrentar lá. Eu vou te encontrar lá do outro lado. Jesus não disse que eles iriam morrer. Jesus disse: vocês vão passar. Oh, Jesus.
Jesus. Glória a E eu Deus. vou passar também. Amém, amém. Quem sabe nessa noite está faltando um pouco mais de ousadia sobre as nossas Em nome vidas. de Jesus. De crer, Em nome de Jesus. de dizer assim, a luta está grande, mas eu já venci. Aleluia. Não dizer eu vou vencer, não, eu já venci. Glória a Eu já Deus. venci essa luta. Essa luta não foi para me morrer. Essa luta não foi para me afogar. Essa luta foi para mim crescer. Aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Todo crescimento, meus irmãos, dói. Crescer dói. Até os médicos dizem hoje que existe a dor no crescimento. É. Crescer dói. Mas para isso, nós temos um remédio. Glória Que a Jesus Deus. Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo. Está doendo? Jesus é a cura. Está difícil? Jesus é o caminho. É Ele que é o caminho, não é da minha maneira, não é da tua. É, glória a Deus. Temos que somente olhar para Jesus. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele afundou. É, amém, Senhor, é verdade. Quando a luta se torna muito difícil nas nossas vidas, é porque nós tiramos um pouquinho os olhos dele. É, Nós começamos a olhar um pouquinho para o lado, começamos a dar mais ênfase para aquela luta. Mas o que ele tem para ti é somente crer. oh, glória a Deus. Somente creia e verás Aleluia. a glória de Deus. Amém. Pedro viu a glória, porque Pedro andou e Jesus, após levantar ele das águas, ele caminhou junto com Jesus de volta Glória a para o mar. Deus, Senhor. Aleluia. Jesus não vai te abandonar. Amém. Jesus não vai sair do teu barco. Pode as ondas pode estar açoitando, pode o vento estar soprando. Jesus ele manda o mar se acalmar e manda o vento cessar. É, glória a Deus. Porque ele está no teu barco. Aleluia. Ele está na tua vida, ele pediu para entrar na tua vida e tu abriu a porta para ele. É, glória a Deus, Pai. Se tu abriu, somente creia. É, aleluia. Somente creia que tu vai conseguir. Glória a Deus, Pai. Fé e medo não se misturam. É verdade. Glória a Deus. Fé e medo não se misturam. Fé é a convicção daquilo que a gente não vê e a certeza que a gente já conseguiu. Medo é aquilo que te destrói. Medo é aquilo que te põe para baixo. Medo é aquilo que te impede de olhar para Jesus e chegar aonde Ele tem glória a como Deus. propósito sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, Deus Pai, Todo-Poderoso. Quem sabe as circunstâncias da vida, elas estão te assustando. Quem sabe muitas vezes, olha, mas pastor, a minha situação está tão difícil que o senhor não tem ideia. Pastor, eu estou vivendo só pela dependência de Deus. Glórias a Deus que tu está vivendo pela dependência dele. Porque a palavra de Deus nos fala que se Deus veste as plantas do campo e dá de comer para as aves dos céus, É, o glória que a mais Deus. Ele poderá fazer por É nós? verdade. Glória a Deus, Senhor. Buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E As as demais coisas vão serão ser acrescentadas. acrescentadas. Aleluia. É no tempo Glória dele, a na hora Deus, dele. Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Não Em dá nome lugar de para fé. Jesus. Não dá lugar para Oh, medo. Jesus. Glória a Deus. Exercita a tua fé. Se a tua fé está pequena, diz: Senhor, Amém, me Senhor. ajuda a aumentar Glória a a minha Deus, fé. Senhor. Em nome de Pedro Jesus. tinha fé enquanto ele tinha os olhos fitados em Jesus. Glória a Deus. Quando ele começou a olhar para o lado, ele caiu. É. A fé te leva para o impossível. A fé te faz fazer o impossível. Está difícil? Jesus pode. Jesus transforma. Jesus muda. Oh, Deus Pai, é Mas depende verdade. de cada um de nós. Glória a Deus. É. E onde é que está a tua fé hoje, eu te pergunto? Em nome de Jesus, é Onde verdade. é que está a nossa fé? É. Onde é que está a nossa autoridade dentro da nossa casa? Será que eu tenho buscado hoje a mudança ou eu tenho vivido pelas minhas convicções? Porque pelas convicções dos discípulos que andavam com Jesus, Pedro iria morrer. E será que muitas vezes nós não deixamos um pouco da nossa fé morrer? Oh, glória a Deus. Porque nós esquecemos que nós não vivemos pelo natural, nós vivemos pelo sobrenatural. Por algo que não é visto aos nossos olhos. Nós vivemos pela provisão divina, pela provisão de Deus. Senhor, aleluia. Por aquilo que Deus pode fazer.
Mas onde é que está a nossa fé? Porque muitas vezes nós temos vergonha de exercitar a nossa fé. Nós temos vergonha. Porque muitas vezes nós saímos na rua e vemos situações onde nós nos constrangemos. Nós nos constrangemos de tomar atitude, de muitas vezes de ver uma pessoa na rua, de orar por aquela pessoa, ou de dizer para ela, vai para Jesus, vai para a igreja, muda a tua vida, assim como Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua. Mas nos falta audácia, nos falta convicção. E não é só para você, muitas vezes é para mim também. A gente passa por situações na rua que depois o Espírito Santo vem e nos constrange. Por que é que tu não fez? Onde é que estava a tua convicção? Será que naquele momento o que aquela pessoa precisava é que tu dissesse para ela, Jesus te ama? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Isso tem faltado em Glória a nós. Deus, Senhor. Pai, verdade, Senhor. Está fixo no alvo. Oh, Deus, Porque aleluia. se nós estivermos fixos no alvo, tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, nós conseguimos fazer. Aleluia. O impossível Glória a Deus, nós Senhor. fazemos. O impossível, Nome de o possível está nas nossas mãos. O impossível vem de Deus sobre as nossas vidas. Amém. É verdade, Senhor. O impossível. Oh, Senhor. Glória a Deus, Pai. Pedro fez o impossível. Pedro clamou e obteve. Amém. Porque mesmo no meio da caminhada, muitas vezes nós fraquejamos. Nós fraquejamos, nós temos vontade de parar. Nós temos vontade de desistir. Mas é nesses momentos que nós temos que nos lembrar que Jesus disse: eis que estarei convosco Glória a todos os dias. Deus. Até Aleluia. a consumação do século. Amém. Está difícil, Ele está contigo. Está doendo, Ele está contigo. Se tu não conseguir caminhar, Ele vai te levar. Glória a Deus. Aleluia. Mas somente continua. Somente continua olhando para o alvo. Amém. Somente continua. Que Jesus vai te levar de volta para o barco. Amém. Quem sabe tu saiu do barco dele. Quem sabe tu até pensou em pular fora do barco no meio da tempestade. Em nome de Jesus, Senhor. Quem sabe nesses últimos tempos tu até pensou em dizer: Jesus, não, eu não vou entrar nesse barco. Está difícil esse barco demais. Oh, Jesus. Está difícil atravessar para o outro lado. A previsão do tempo está dizendo que vai chover. Está dizendo que vai chover, vai ter vento. Quando Jesus te chamou, Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas tens bom ânimo. Glória a Deus. Tens bom ânimo. Eis que vos envio todos os dias como ovelhas em meio a lobos. Jesus, glória a Deus, Senhor. O que é de uma ovelha no meio de uma matilha de lobos? Glória a Deus. Mas se Jesus estiver contigo, quando Deus mandou Daniel